capítulo 15, versículo 17. Amém? E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Glória a Deus, aleluia. Esta passagem bíblica nos fala do filho pródigo, o filho que voltou. E Jesus contou esta parábola falando sobre um filho, um jovem, que decidiu pegar a sua herança antes do tempo. Decidiu pegar toda a sua herança e sair da casa do pai para viver a sua própria vontade. E na vida deste jovem aconteceram alguns episódios, os quais o Senhor me deu aqui para nós estarmos meditando nesta palavra. Ora, o primeiro episódio foi o episódio em que ele pensava somente nele. O filho saiu da casa do pai porque não estava contente com o que ele vivia na casa do pai, e por curiosidade, por algo que o chamou a atenção lá fora, ele quis abandonar a casa do pai e saiu, pegou a sua herança e saiu sem pensar em ninguém, sem pensar no pai, sem pensar nas consequências, sem pensar no amanhã. E isto Jesus estava falando sobre a pessoa que abandona o caminho de Deus, que sai da presença de Deus, que toma a decisão de viver a sua própria vida, de tomar um rumo na vida, de fazer as coisas com o seu próprio braço, e na verdade ele não pensa no pai, ele não pensa nos irmãos, ele não pensa no sacrifício que o pai fez para com ele, ele só pensa só nele. É o período da falsa alegria, é o período em que vem aquele entusiasmo de sair da casa do pai, de provar coisas diferentes. E a Bíblia diz que quando ele saiu da casa do pai, ele pediu a herança do pai: dá-me a minha herança, porque ele queria desfrutar da herança do pai. E assim acontece com todos aqueles que saem da casa do pai, porque a princípio a intenção é desfrutar das coisas do mundo. A princípio a intenção é que vai se dar bem. Aquele jovem, ele saiu da casa do pai, mas ele ia se dar bem. Os pensamentos dele, tudo era bom, novidade, alegria, festas. A Bíblia diz que ele pegou todo o dinheiro que o pai lhe deu da sua herança e saiu para curtir a sua vida. Jesus disse que ele saiu e vivia ali uma vida de festa, gastando tudo o que ele queria.
e gastava o seu dinheiro, gastava a sua vida naquilo que satisfazia a sua própria vontade, o seu ego, a vontade da carne. E assim acontece com todo aquele que sai da igreja, que sai dos caminhos de Deus. Ele é levado por um pensamento de que tudo vai dar certo. Ele não pensa em ninguém, só pensa no seu prazer. E aquele jovem foi. E é bem verdade que a princípio tudo vai dar certo. Tudo é as mil maravilhas. Quando ele sai da casa do pai, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele leva a herança do pai. O pai o abençoa. O pai abençoa o filho. E quando o filho está na sua casa, ele tem riqueza, bênçãos de Deus. E quando ele sai para o mundo, ele sai com essas bênçãos. E por um período de tempo, as bênçãos ainda estão sobre a vida dele, de forma que a alegria está enchendo o seu coração, e ele começa a desfrutar das coisas erradas que desagradam o pai, mas que enchem o coração de alegria, porque a carne é satisfeita. O momento é de alegria, o momento é prazeroso. Tem dinheiro na mão, tem dinheiro no bolso, tem muitos amigos que estão rodeando, porque a coisa está boa. No mundo, quando alguém está com um bolso cheio, ele tem muitos amigos e curte a sua vida, alegra o seu coração e não pensa em ninguém. Não pensa em família, não pensa em pai, não pensa em mãe, não pensa em marido, não pensa em mulher, não pensa em filhos, não pensa em ninguém. É um momento do egoísmo total do filho que sai da casa do pai pensando somente em si. E é levado, enganado por Satanás e não se dá conta disso. É o primeiro episódio da vida daquele filho, o filho que saiu da casa do pai. Mas a história não é do filho que saiu, a história é do filho que voltou. É por isso que a história que Jesus contou é uma história linda, maravilhosa, porque não é a história do filho que foi embora, mas do filho que voltou. Aleluia. Esta é a história bonita que Jesus conta. No princípio, o filho saiu, curtiu, gastou tudo o que tinha, mas chegou o momento em que a herança ela começa a se acabar. Chegou o momento em que Jesus fala: olha, quando alguém vem para Deus, e aí Deus o abençoa, limpa aquela casa, a vida fica uma bênção, e de repente aquela pessoa, como um filho pródigo, sai para o mundo, e aí ela sai cheia das bênçãos de Deus, porque a herança de Deus está acompanhando, e começa a gastar o seu tempo, a sua vida, o seu dinheiro, numa vida dissoluta de pecado, de erro, vai se afundando no pecado, e as bênçãos de Deus já não começam mais a acompanhar aquela pessoa, porque começa a ficar vazia, a casa está vazia, o Espírito Santo já se retira daquela vida, a bênção de Deus, ela acaba, sai da vida do filho. E quando a bênção acaba, quando o Espírito
E aí ele começa, no segundo episódio da vida daquele filho que saiu e voltou, ele começa a reconhecer os seus erros. É o momento que ele começa a reconhecer os seus erros. Aqui no versículo 16, Lucas 15, 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É o momento que aquele filho, ele reconhece o seu erro. Ele viu que a herança que ele tinha acabou. Porque a herança, ela não prospera, não continua longe do pai, ela acaba. E aquele filho, ele começa a reconhecer os seus erros. E ele fala: pequei. Meu pai tem muitos trabalhadores, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Aí o filho começa a reconhecer. É o momento que o coração começa a doer. E dói. E dói. Pode ter certeza que dói. Dói muito o arrependimento. Dói na alma. E quando é aquele momento de dor, de fome, e a fome aqui não é a fome física, mas fome da presença de Deus, começa a doer. Fala: eu pequei contra o meu pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Ele começa a reconhecer os seus erros. E neste momento, o filme da vida dele começa a passar nos pensamentos. Falando: o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu gastei o meu dinheiro no que não era pão? Por que eu pequei tanto contra meu pai? Por que eu abandonei meu pai? Por que eu abandonei minha família? Por que eu abandonei os meus irmãos? O que eu fiz? E começa a pesar em seu coração. É o momento que ele começa a reconhecer os seus erros. E esta dor, ela é, em certo ponto, irmãos, ela é boa. É boa. Porque só sente essa dor, esse arrependimento, o filho. Aquele que é filho, ele sente a dor. Fala: pequei contra meu Deus, eu deveria ter saído da casa de Deus. Porque o filho sente a dor, ele se arrepende. É verdade. E por isso é bom. Agora, aquele que não é filho, ele não sente a falta do pai, ele não sente a dor, o arrependimento. Mas aquele que é filho, ele vai chegar um momento em que ele vai reconhecer os seus erros e vai pedir perdão para o pai. Falou: eu preciso pedir perdão para o meu pai, eu me arrependo de ter saído da casa do meu pai. É o período que ele reconhece os seus erros. E quando ele reconhece, quando o filho reconhece os seus erros, ele também vai reconhecer a bondade do pai. Olha, versículo 17, ele diz: e caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele começa a reconhecer.
ele começa a reconhecer que quando ele estava na casa do pai, ele tinha pão, ele saciava a sua fome. Ele vinha para a igreja, ouvia aquela palavra, estava um pouco triste, ouvia aquela palavra enchia ele, saía saciado, alimentado da casa do pai. Na casa do meu pai tem pão. E ele começa a lembrar, é um episódio que ele começa a lembrar da bondade do pai, e o filho quer voltar para a casa do pai. Eu preciso voltar, pedir perdão para o meu pai. Mas nós sabemos, como a Bíblia diz, que o nosso adversário, o diabo, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele, de toda forma, ele quer impedir que o filho volte para a casa do pai. E ele começa a apresentar algumas soluções extras. Começa a aparecer coisas para prender essa pessoa, esse filho, longe da casa do pai. O filho quer voltar para a casa do pai, mas o inimigo tenta impedir. Veja que ele diz: não sou digno de ser chamado seu filho. Eu vou falar isso para o meu pai, mas me pesa o coração naquele momento. Ele fala: como que eu vou pedir perdão? Meu pai não vai me perdoar mais. Eu pequei contra o meu pai, não tem como voltar. Mas ele reconhece a bondade do pai. E muitos choram. A dor é grande. A dor é grande quando o coração começa a apertar. Porque começa a lhe faltar tudo. Veja que a Bíblia diz que ele foi perdendo o seu dinheiro, foi gastando o seu dinheiro. E quando ele percebeu, quando ele se deu conta, já estava desejando comer as bolotas dos porcos, ou seja, a lavagem que era dada aos porcos já era uma satisfação para saciar sua fome. A situação vai se agravando de tal forma que parece não ter mais saída. Aí ele reconhece. É o momento que o filho reconhece a bondade do pai. Quer voltar para o pai. Quer voltar para a casa do pai. Muitas vezes ele, tanto tempo ele saiu da casa do pai, e já não sabe mais nem aonde ir, como eu vou chegar lá. Como eu vou chegar na casa do pai? Mas o pai, a Bíblia diz que o pai o vê de longe. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando o pai vai mudar a vida do filho, olha aqui, versículo 22. Mas o pai disse, né? Veja só, versículo 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas voltando, versículo 20, quando fala aqui: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão. O pai viu o filho de longe. O pai viu o filho de longe. Os olhos de Deus estão vendo o filho longe. Ele fala: quer voltar. Ele está voltando. Está longe ainda, mas o pai já está vendo. Mas vem, filho, vem que eu estou aqui te esperando. E o coração do pai move-se de íntima compaixão. O filho está longe ainda, está longe do pai ainda, mas o pai já está vendo. Vem, filho, vem, filho, vem, filho. Eis que estou aqui, estou te esperando, filho. Pode vir, que o meu coração está aberto para te receber, filho meu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O filho está longe e ele não consegue ver o pai.
Ele está longe, fala, estou indo para a casa do meu pai. E por que ele não vê o pai? Porque ele está de cabeça baixa, ele está triste, humilhado. Mas o pai, olhando de longe, o já recebe ele antes de chegar. Aleluia, glória a Deus. E o pai muda a vida do filho, porque o pai, ele faz mudança, muda tudo. E quando ele viu o filho vindo de longe, moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-lhe em seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir-o, ponde-lhe um anel na sua mão, uma sandália nos seus pés, trazei o bezerro cevado e atai-o, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glórias a Deus. O pai muda a vida do filho. Quando o filho vem para a casa do pai, não vai ficar diferente, não vai continuar do jeito que estava. Ele vem para mudar a vida do filho. Aí o filho já começa: pai, pequei contra ti. O pai não quer nem ouvir o que o filho está falando. Pequei contra ti, não quero nem ouvir. Bezerro cevado, vem aqui, roupas limpas, porque o pai já sabe de tudo. Pecou, mas o pai está de braços abertos para receber o filho que estava morto e reviveu. Aleluia. Ele muda a vida do filho, fala: vem cá, filho, anel nas suas mãos, sandália nova, roupa nova, tudo novo. Aleluia, glórias a Deus. Esse episódio é lindo e maravilhoso, irmãos. Quando o filho vem para a casa do pai e ele tem um encontro com o pai. Aleluia. Aleluia. E nós aqui estamos hoje porque o Senhor nos recebeu como filhos. Aleluia. E mudou as nossas vestes. Porque imagine o filho quando ele sai da casa do pai e quando ele volta empobrecido. Imagina as roupas daquele jovem. Quando ele saiu da casa do pai, com certeza estava gordinho, com boa aparência, ele voltou emagrecido, fraco. E o pai vem logo para saciar a fome do filho. Recebe-o de braços abertos, porque o pai não despreza o filho. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E o quinto episódio, irmãos, é o ciúme do irmão. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nem nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho,
que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que acontece? Quando o filho volta para a casa do pai, Deus começa a abençoar a vida da pessoa. Tudo está dando errado, parece que não vai, parece que está amarrado, mas quando volta, as coisas começam a acontecer, e não somente na vida material, as coisas financeiras, mas as coisas começam a dar certo na vida espiritual, e Deus começa a usar. Quando volta para a igreja, e o Deus o abraço recebe, Deus começa a usar, Deus começa a levantar, e aquele filho começa a fazer proezas, a ser vaso nas mãos de Deus dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. E dentro da igreja alguns olham e falam: mas veio agora, e eu estou aqui há tanto tempo e já está assim. Os irmãos invejosos, ciumentos. Mas o pai olha para aquele filho que já está atendendo. Por que ele está tratando o seu irmão assim? Ele estava perdido, nós agora estamos num momento de festa. Estava morto e reviveu. Então quem estava em casa para receber aquele que está vindo de fora, tem que glorificar a Deus, que ele cresça, porque Deus faz festa para aquele que volta. O Senhor faz festa. E aquele que já está na bênção, tem que adorar o Senhor e amar o seu irmão. Aleluia. Deus faz festa, Deus abençoa, Deus exalta, Deus levanta, prospera e pega o inimigo e põe para longe daquela alma, porque é filho, voltou para a casa do pai, e o pai o recebe de braços abertos e começa a abençoar, e bênçãos dos céus começam a vir sobre a vida dele, e o Senhor começa a prosperar. Aleluia, glórias a Deus. Não adianta o filho mais velho, não adianta aqueles que já estão mais tempo na igreja ter ciúme daquele que veio, porque Deus vai abençoar mesmo, Deus vai levantar mesmo, porque Deus não olha como nós olhamos. Deus olha e vê aquela alma que estava perdida, aquela alma que estava nas garras do diabo e foi resgatada, e Deus vem para abençoar, para mostrar: olha, na casa do Pai tem abundância sim, na casa do Pai você é bem recebido sim, na casa do Pai eu vou te prosperar, diz o Senhor. O filho que voltou, Jesus contou a história, não foi do filho que foi embora, mas do filho que voltou, porque é filho e volta para os braços do Pai, porque o Pai o recebe com amor. Glórias a Deus. Aleluia. Você, filho, você que está aqui na casa do Pai, te prepara, porque estou eu com o bezerro cevado para te abençoar. Faço eu Deus tem bênção, Deus tem bênção, Deus tem vitória. O filho estava perdido, mas o Senhor já viu de longe, ele está voltando. Ele está voltando e as bênçãos vêm sobre a vida dele, e a festa será grande, porque Deus é bondoso e maravilhoso. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está recebendo os filhos aqui nesta noite. Aleluia. É você mesmo. Olha, sou eu. É você mesmo, diz o Senhor. Eu, Pai, sim, diz o Senhor. Estou falando contigo. Eis que estou te recebendo, filho, porque de longe tu já estava voltando e eu já estava vendo. Ele está chegando aqui e veio estar comigo nesta noite, diz o Senhor. Te recebo, filho, te abençoo, filho. Toma posse da sua vitória, toma posse da tua bênção, porque eu estou aqui para te abençoar. E não te preocupe com o teu irmão, não te preocupe com o que ele vai pensar, porque sou eu que estou aqui para te abençoar, diz o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. O filho voltou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Receba esta palavra. Deus falou conosco nesta noite. Glória a Deus.